que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem. Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor. Então meu coração também pode crescer entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo. Meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. Domingo Maior. Oferecimento Look Torcida, o salgadinho da torcida. Já em janeiro, o combate ao flagelo da fome. O Jornal Nacional mostra o primeiro dia de Lula depois das urnas. A história de vida do vencedor das eleições. Os homens de confiança dele. A transição de governo depois da era Fernando Henrique. A reação dos mercados à eleição brasileira. A repercussão internacional do resultado das urnas. E nos nossos estúdios de São Paulo, uma entrevista ao vivo com o homem que vai governar o país a partir de janeiro. Nós voltamos em 30 segundos. Mais uma vez, a Chevrolet e sua rede de concessionárias saem na frente. Depois de fazer 5 novos lançamentos este ano, a Chevrolet decide fazer o que ninguém conseguiu: reduzir os juros. Você tem só mais alguns dias para comprar toda a linha Corsa, Astra, Vectra, S10, Blazer com 0,49 de juros. Chevrolet Zero com 0,49 de juros. É a Chevrolet com a menor taxa e os menores preços para você entrar num carro zero. Boa noite. A primeira edição do Jornal Nacional depois da maior eleição da história do Brasil vai ser especial. Nós vamos aos nossos estúdios de São Paulo, onde está William Bonner. Boa noite, William. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. É uma edição especial de fato, porque nós temos a honra de receber o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que eu tenho o prazer de cumprimentar agora. Presidente, por favor, por aqui. Seja bem-vindo e eu lhe agradeço, em nome de todos os profissionais da Rede Globo, em nome de todos os brasileiros, essa deferência especial de nos visitar no seu primeiro dia como presidente eleito. Primeiramente, parabéns e boa noite. Boa noite, Boné. E a emoção de hoje muito forte, não? Muito, muito, porque eu ainda não acordei do processo eleitoral. Foi um processo muito intenso, uma campanha muito difícil e... Ontem eu fiquei até 3h30 da manhã, melhor hoje, então eu ainda vou acordar ainda para o que vai acontecer no Brasil a partir de hoje. Vamos fazer uma coisa, enquanto o senhor acorda, eu vou pedir a sua atenção e a de todos os brasileiros nesse momento para que a gente reveja um momento histórico de ontem. E o boca de urna do Ibope já aponta: o novo presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva. Candidato do PT, do Partido dos Trabalhadores, Lula, acaba de ser eleito novo presidente do Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá ter entre 55 e 57 milhões de votos. E isso o tornará o presidente com mais votos da história mundial. E agora... Nunca perdeu a esperança, sempre do nosso lado. Adorei. Agora eu vou cumprimentar a única dama. Viu, marido? Estas imagens foram gravadas com uma câmera amadora por Mariana Oliva, filha do senador Aloysio Mercadante, a pedido da Videofilmes, que está produzindo um documentário sobre Lula. Presidente, as imagens não escondem, não tem como esconder mesmo a sua emoção de ontem.
Olha, Bonner, foi uma coisa muito emocionante porque não foi uma candidatura qualquer. É uma candidatura construída ao longo de 14 anos, na verdade. E depois eu relutei muito para ser candidato pela 4ª vez. Eu dizia ao partido que só tinha sentido eu ser candidato se eu pudesse fazer uma campanha diferente, se eu não repetisse os mesmos erros que eu tinha cometido nas outras, que eu nem sei quais foram, mas eu sei que cometi eu porque eu não ganhei as eleições. E o partido, de forma extraordinária, concordou. O Zé Dirceu jogou um papel importante como presidente do partido. Nós fizemos as alianças, contratamos o Duda Mendonça, que era quase que um tabu contratar o Duda no PT, porque ele tinha trabalhado por Maluf. E nós contratamos o Duda e eu acho que nós conseguimos fazer a mais importante campanha profissional nossa, onde tudo era pensado de forma milimétrica. Fátima. Presidente, nós temos muitos momentos emocionantes ainda para mostrar para o senhor. Vamos começar agora. Ontem o senhor completou 57 anos. E como tantos outros trabalhadores, batalhadores, a sua vida tinha tudo para ser igual a de milhões de brasileiros. E era mesmo. Até a primeira assembleia num pátio de fábrica. O aumento de 63 que nós recusamos na Assembleia do Sindicato. Um menino igual a milhões, engraxate aos 12 anos, migrante nordestino. Um operário como tantos. O primeiro emprego numa fábrica de parafusos. Mudou de fábrica, de função, mas ainda era só o Luiz, metalúrgico sem barba, que perdeu o dedo na prensa da linha de montagem. Às vezes o trabalhador está com uma luva na mão e tem que colocar a mão numa prensa de algumas toneladas também. Luiz deixa a barba crescer e vira Lula. O Lula do sindicato, cara amarrada, carisma, o líder grevista que ameaça o regime militar com assembleias gigantes. A greve dos metalúrgicos do ABC Paulista em 1979 se transforma na maior paralisação de uma categoria de trabalhadores da história do Brasil. Só sairemos dessa greve quando chegarmos à vitória total. No início de 80, nova greve. A polícia reprime, Lula é preso, fichado no DOPS. Só sai da cadeia para o velório da mãe. Numa concessão dos carcereiros, tinha meia hora para chorar a morte de Dona Lindu. Se não soltar o Lula, ninguém vai trabalhar! Se não soltar o Lula, ninguém vai trabalhar! Quando recupera os direitos políticos que tinham sido cassados, Lula do sindicato vira o Lula do PT. O mais novo partido do país nascia ainda em 80 para defender suas teses de esquerda. A ativação do ensino e que esse ensino seja público e gratuito e garantido a todo e qualquer cidadão. Em 1984, o PT se une à grande bandeira das oposições à campanha pelas eleições diretas. O que nós queremos é direta já! Lula do sindicato, da CUT e do PT, agora é Lula deputado constituinte, eleito em 86 com votação recorde. Em 89, a campanha para presidente. O operário candidato percorre o Brasil e entra na disputa com chance de ganhar. A nossa ida ao segundo turno será irreversível. A derrota para Collor no segundo turno. Nas duas campanhas seguintes, duas novas derrotas. E no primeiro turno, para Fernando Henrique em 94 e em 98. A experiência de 3 derrotas fez de Lula um candidato disposto a rever velhos métodos. Lula mudou e os eleitores também. Nesta campanha, o candidato do PT conseguiu convencer as pessoas de que um homem do povo, um ex-retirante, um simples torneiro mecânico podia chegar onde nenhum operário jamais chegou. Primeiro, um novo tipo de aliança. Depois, uma nova forma de falar aos eleitores. Para eu crescer e ganhar, eu não tenho que falar mal dos outros, eu tenho que falar bem de mim. Lula pegava o microfone e era como se fosse finalmente entendido. Um povo cheio de esperança e carente de afeto procurou o candidato do PT. A cada comício, o desejo de se fazer ouvir, o desejo de ter atenção. A agonia para ter ao menos um olhar correspondido. Um breve descanso para enxugar o suor e nova tentativa.
Enfim, a recompensa de um aceno. O suficiente para se sentir escolhido. Mostrar a sua escolha para que todos saibam, alcançar com um toque de mão o homem que pode ser o presidente. E se emocionar com a promessa de um país melhor. Do que a terra mais garrida. A festa criativa para o barbudo que não assusta mais. Toda a esperança depositada nele. A inversão do preconceito. Um velho xingamento vira a maior das virtudes. Pernambucano nordestino! Olhando para Lula e enxergando a si mesmo em cima do palanque, o povo gostou do que viu. Moradores de cortiços e favelas, engraxates, lavradores retirantes, operários, trabalhadores braçais. Um de vocês é hoje o presidente eleito do Brasil. Que ninguém nunca mais ouse duvidar da classe trabalhadora. Dos taxistas que o levavam pela cidade de São Paulo, ao jornaleiro que o mantinha bem informado, do pessoal do restaurante ao cabeleireiro. São muitos amigos que agora dividem o orgulho de ter acompanhado a trajetória do presidente eleito. Há 30 anos, numa fábrica do ABC, o dono desta oficina dividia a bancada com o torneiro Luiz Inácio da Silva. O torno dele judiava, ele fazia o torno produzir. Ele produzia, era dos caras que mais produzia peça ali. O apoio anunciado na casa não é de agora. Aqui, Lula é o velho colega sindicalista, o pai do afilhado Sandro. E seu Janjão e Dona Emília também são padrinhos de casamento do presidente eleito e da primeira-dama. A gente olha na televisão, vê ele, nossa, mas parece que não é verdade, né? A gente não acredita. Instituto da Cidadania. Este foi o QG de Lula nos últimos 11 anos, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. E como nem tudo na vida é política, também aqui Lula acabou desenvolvendo um círculo de relações pessoais. Começando como freguês e chegando até a amizade. O cabeleireiro foi metalúrgico quando Lula já era político. A relação é de muita confiança, mas sem privilégios. Marca a hora, quando ele não marca a hora que ele vem, vai vir logo, ele tem um rapaz que trabalha com ele aí em cima, vem aqui e segura o lugar para ele. A cadeira de barbeiro relaxa as pessoas, diz Fernando. Ele conta as coisas que acontecem com ele, eu conto as minhas também. Na mesa favorita, muito papo sobre futebol, muita gozação com o garçom santista. Ele é apaixonado pelo Corinthians. E gorjetas discretas. Só um pouco pão duro, mas é bom. Ele só viaja, não dá caixinha não. Mas tá bom. Hoje muita gente viu um amigo falar à nação como presidente, com uma ponta de orgulho. É gostoso você ver alguém que trabalhava para a gente, que era como a gente, simples e hoje chegou lá, né? É um sonho dos trabalhadores, é um sonho do Brasil, é um sonho. Durante a campanha, Lula repetiu uma frase que recebeu pelo correio de um morador do Rio Grande do Sul. O repórter Vinícius Dônola encontrou no Rio de Janeiro este fã, que é chamado de amigo pelo presidente eleito. Na semana passada, o então candidato à presidência falou para a multidão em Fortaleza. Eu vou começar fazendo o necessário, depois nós vamos fazer o possível e quando a gente menos perceber, a gente vai estar fazendo até o impossível. A frase já havia sido lida no começo do mês. Para terminar a minha participação nesse debate com uma frase que eu recebi de um amigo do Rio Grande do Sul. Era o debate exibido pela Rede Globo no primeiro turno. Depois, o que é possível. E de repente, você estará fazendo o impossível. O presidente eleito leu a frase numa correspondência escrita por um morador de Lajeado, cidade que fica a 120 quilômetros de Porto Alegre. Hoje, o gaúcho, autor da carta, conheceu o Rio de Janeiro. Veio para cá com os amigos da escola pública em que estuda, o pessoal da 8ª série.
Ricardo, que encontrou o pensamento numa agenda, não estava no comício em Porto Alegre quando Lula leu a frase pela primeira vez. Me ligaram na escola para avisar isso, né? Foi muito, assim, emocionante. 4 semanas depois, o estudante de 14 anos teve a surpresa assistindo ao debate do último dia 3. Ah, eu fiquei tonto, sabe? Minha mãe já chorava e eu lá ria e o telefone tocava. Foi uma loucura, assim, uma loucura mesmo. Ricardo, que nunca esteve com Lula, sente-se feliz por ter colaborado com o futuro presidente. Eu acho que é um roteiro, né? É um roteiro para qualquer presidente fazer isso, né? Começa fazendo o necessário, depois o possível. E quando a gente menos perceber, a gente vai estar fazendo até o impossível. Assim que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva foi confirmada, milhares de brasileiros tomaram as ruas para comemorar. A vibração de milhões de brasileiros foi para as ruas do país inteiro. Fechou uma das principais avenidas de Curitiba, uma comemoração em família e com cara de futuro. Na terra natal de Lula, Caetés, em Pernambuco, a festa durou a noite toda. E no centro de Belo Horizonte, uma onda de bandeiras vermelhas. Na capital gaúcha, a ola petista transformou Porto Alegre numa grande torcida. No Rio, a festa foi de sons. Começou no ritmo carioca. E se espalhou com a canção que simboliza a vitória do Brasil. O estado do Rio foi onde Luiz Inácio Lula da Silva teve a maior votação no país. Aqui, assim que as sessões eleitorais fecharam, uma multidão começou a sair às ruas. Os eleitores se concentraram na Praia do Leme, na Zona Sul, e na Cinelândia, no centro. A celebração de uma conquista histórica, uma conquista do povo. Isso a gente espera há muitos anos. O país é nosso! Vamos acreditar, gente, vamos ter fé, né? Brasil! O país parou para assistir às primeiras declarações do presidente eleito. Olhares de esperança e de cumplicidade. O dia amanheceu no Rio e a fidelidade das urnas continuava estampada nos eleitores. Tem aqui e no coração também. É Lula, dessa vez é. A emoção de comprovar uma luta vitoriosa. Um cara que saiu lá de baixo, né? Como todo mundo diz, né? Ele não tinha uma faculdade, né? E hoje ele tá lá em cima. Viva Luiz Inácio Lula da Silva e o Brasil. A Fátima avisou, presidente. Parabéns pelo aniversário logo de manhã, antes de votar. A festa do povo na Avenida Paulista no fim da noite. O domingo de Lula começou e terminou com comemoração e cumprimentos. Não, os moradores do prédio elegante de São Bernardo não saíram para votar todos ao mesmo tempo. É só o vizinho da cobertura, mas basta para arrastar multidão. Para chegar à escola onde vai votar, precisa de batedores. E só com a ajuda da polícia dá para abrir a porta do carro. Um sorriso ilumina o rosto barbado. O homem que promete devolver a alegria ao país está feliz como nunca nos braços dos eleitores. Luiz Inácio Lula da Silva é um só, mas o povo em volta dele parece ter outra opinião. A muito custo, o candidato chega à urna. De tão decidido, o voto é rápido demais para o gosto dos fotógrafos. E Lula volta debaixo de rajadas de flashes, 1, 2 vezes. Até que ele próprio alerta, tem eleitor na fila. Muita gente, até o final do dia, mais de 50 milhões de brasileiros ainda votarão neste homem. Mas é só às 9h19 da noite que os números transformam o candidato em presidente. Neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral declara Lula matematicamente eleito presidente da República Federativa do Brasil. Quando reaparece, ele já é presidente Lula. E o bom humor da vitória supera qualquer obstáculo. Gente, vocês vão se machucar. E eu tenho que preservar a integridade física da imprensa brasileira. Por favor, por favor.
O metalúrgico que virou presidente emociona até o publicitário da campanha. Me diga que é verdade, me belisque. Quem confirma é o próprio vitorioso. Diante das câmeras, no seu primeiro pronunciamento depois da eleição, Lula já fala como presidente eleito do Brasil. Eu posso dizer para vocês que o Brasil votou sem medo de ser feliz. E já começava a madrugada quando o candidato eleito para a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, veio aqui para a Avenida Paulista para ser a estrela maior da festa de milhares de bandeiras. Um mar de gente agita bandeiras que mostram a variedade de apoios que levaram Lula até lá. As vermelhas de todas as esquerdas tremulam ao lado de alvinegras corintianas e santistas, coloridas bandeiras gays do blusão da escola de samba. O presidente quer falar aos seus eleitores, mas o povo interrompe e tem uma mensagem para ele. Meu caro. O aniversariante, mais uma vez, adia a própria comemoração para lembrar de quem não saiu vitorioso nas urnas. O candidato derrotado na disputa pelo governo de São Paulo, José Genuíno. Você é novo ainda. Você é novo. Você não tem nem 50 anos como eu tenho. Lula, finalmente, se permite desfrutar da alegria da vitória. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que Deus nos dê saúde e coragem para a gente mudar a história do Brasil e fazer este país ser mais feliz e o nosso povo viver com muito mais dignidade. Eu tremo com o Lula falando, eu me emociono com ele falando. É possível mudar esse país, é possível e nós vamos fazer. Lavando a alma de todo o povo trabalhador brasileiro. Uma festa que ninguém vai esquecer. Nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Presidente, em que momento o senhor teve certeza de que essa vitória chegaria? Primeiro, Fátima, haja coração, viu? Olha, eu acredito que o momento que eu tive certeza que ia ganhar as eleições foi quando nós estabelecemos a estratégia de campanha e eu percebi que no segundo turno o meu adversário não tinha uma estratégia definida, porque ele mudava cada dia de programa, de jeito de fazer, ou seja, ele não encontrou, né, o perfil da sua candidatura. Uma hora começou a falar mal de mim, outra hora começou a colocar medo na sociedade, outra hora começou a mostrar programa. Aí eu percebi que nós estávamos consolidados. Resolvi tomar uma decisão junto com meus companheiros que não deveria atacar ninguém, não falar mal de ninguém. Né? Definimos a ideia do Lula, paz e amor, porque eu preferi falar bem de nós do que mal dos outros. E eu acho que aí eu estava mais ou menos certo que estava consolidado. Mas também, Fátima, eu fiquei preocupado, porque somente a hora que o tribunal anunciou que eu era o presidente é que eu acreditei de verdade que eu era o presidente. E o outro lado, qual foi o momento que lhe pareceu mais difícil nessa campanha? Olha, eu acredito que o momento mais difícil foi o momento em março, mais ou menos, deste ano, quando eu comuniquei ao partido que não gostaria de participar da campanha se nós não mudássemos as regras do jogo para fazer uma campanha mais aberta, uma campanha em que eu pudesse ser apresentado como uma novidade, não como uma pessoa que tivesse sido candidato 3 vezes. Então, o partido de pronto assimilou a ideia, concordou com a ideia e o partido topou fazer isso. Depois o companheiro Suplicy disputar a prévia. Você sabe que eu amo o Suplicy, é uma das figuras humanas que eu tenho o maior respeito e o maior carinho. Mas eu achava que se eu disputasse a prévia com ele, ou seja, nós íamos tratar, não de mostrar a virtude um do outro, mas de mostrar os defeitos um do outro para ver quem ganhava a prévia. Então, eu não aceitei disputar a prévia, né? Não participei de nenhum debate, porque eu não queria falar mal do Suplicy e também não podia falar bem dele, ele não podia falar bem de mim e só poderia falar mal. Então, minha mãe me ensinou o seguinte: quando um não quer,
dois não brigam. Mas, presidente, o senhor está destacando um momento de uma, digamos, uma situação delicada interna do PT, do Partido dos Trabalhadores. Mas ao longo da campanha, aquele momento em que o candidato Ciro Gomes teve uma ascensão muito forte, o senhor chegou a perder 10 pontos no mês, aquilo não assustou? Não. Deixa eu te contar uma coisa, Bonner. Houve dois momentos assim. Quando a Rosiana começou a crescer, você sabe que de vez em quando no partido as pessoas discutem e falam o seguinte: temos que bater em fulano. E eu dizia o seguinte: olha, a Rosiana não é problema nosso, ela é problema do governo. Tá? A Rosiana caiu. Depois o Ciro subiu. Aí as pessoas diziam: temos que bater no Ciro. E eu dizia: o Ciro não é problema nosso, o Ciro é problema do governo. E foi exatamente o que aconteceu. Eles brigaram entre eles, né, e nós ficamos fora dessa briga, não participamos, você viu os debates, não divergi de nenhum, não briguei com nenhum, até porque não tinha interesse, e eu sabia que dentre todos a probabilidade de ir para o segundo turno era minha, não era deles. Então eu falei: bom, eu vou brigar e depois eu vou precisar pedir voto para eles, é melhor não brigar e ficar quietinho no meu canto aqui, vendo a banda passar. Presidente. A banda passou. Eu acreditei que eu podia ganhar no primeiro turno, isso é verdade, eu acreditei. Havia uma possibilidade enorme. Foi decepcionante. Mas não deu. Não decepcionante não, porque ter 46% dos votos válidos, sabe, no primeiro turno não decepciona ninguém. Qual é o medo que eu tinha? Era que se você vai para o segundo turno e você não consegue costurar as alianças políticas, acontece como aconteceu no Ceará, por exemplo. Luiz Alcântara teve 49,5% dos votos no primeiro turno e quase perde o segundo turno para o companheiro Zé Ayrton do PT. Presidente, olha, daqui a pouco o assunto vai ser transição. Depois do intervalo, o presidente Fernando Henrique fala sobre isso e sobre a eleição. E você vai saber quem são os homens de confiança do presidente eleito. The solution to my dilemma. You're my girl from Ipanema. Inspiration for my samba in slow motion. You're the top, you're my devotion. My slow motion bossa nova dream. The solution to my dilemma. You're my girl from Ipanema. Sandália Ipanema Gisele Bündchen, a nova bossa do Brasil. Essa é Araxá, cidade que ficou famosa com Dona Beija, as festas do Grande Hotel, seus banhos termais. Mas com o passar dos anos, Araxá perdeu seus dias de glória. Sebrae apresenta Parceiros do Brasil. Araxá teve uma época, alguns anos atrás, que estava tão mal, mas tão mal em termos de turismo, que a gente via os empresários, algumas pessoas até saindo daqui. Foi então que prefeitura, sociedade, empresários, enfim, todo mundo se uniu para revitalizar a cidade. Bom, a comunidade estava insatisfeita com o processo de desenvolvimento local. A partir daí foi constituído o fórum, que tinha como princípio o envolvimento e a participação comunitária. Num determinado momento eu descobri, como empresário, que valia a pena investir em Araxá. Em termos de novos negócios, nós tivemos um incremento de 28%. E com a reabertura do Grande Hotel, tudo mudou. A gente sai final de semana e encontra turista por todos os lados, deu uma melhorada boa. A comunidade está muito mais motivada, você vê o comércio, as pessoas reformando seus empreendimentos. Tá voltando a ser aquela Araxá feliz que já foi um dia. Já surgiram mais de 900 postos de trabalho e o turismo cada vez ganha mais força. Viu o que uma comunidade é capaz de fazer quando se junta? Mudar a vida de todos. Penso que pode ser feito aí onde você mora. E não perca, na próxima semana, mais gente empreendedora com uma ótima história para você. O presidente Fernando Henrique classificou a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como uma prova da força da democracia brasileira. Amanhã, os dois vão se encontrar em Brasília para dar início à transição. Serão 2 reuniões de trabalho no gabinete presidencial aqui no Palácio do Planalto. Na primeira parte da conversa não haverá nem assessores. Só estarão o presidente Fernando Henrique e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, os dois se reúnem com ministros do atual governo e integrantes da equipe de transição. Numa entrevista coletiva, o presidente falou sobre a transição para o novo governo. Uma vez manifestada a vontade do povo, só cumpre aqueles que estão no desempenho das funções respeitar essa vontade e criar condições para que o novo governo atue de maneira imediata, para que não haja uma descontinuidade de muitas obrigações do Brasil, de muitos
programas que são importantes para o Brasil. Nós estamos demonstrando ao mundo mesmo, eu diria, nossa maturidade política. Acho que os resultados são resultados que expressam um país que sabe escolher, de acordo com sua vontade, e que é um país equilibrado. PSDB. Os partidos saíram fortalecidos. Houve uma dispersão de votos e até mesmo agradeço em especial porque o PSDB recebeu uma votação consagradora nos estados importantes, em 7 estados da federação. O presidente Fernando Henrique também elogiou a disposição de Lula para negociar com os diferentes setores da sociedade e para as mudanças. Mas por que eu vou criticar os outros se eventualmente fizeram correção de rumo? Não, eu acho que a vida política, a vida humana, a vida pessoal implica mesmo em correção de rumo. Se o rumo for para melhor, tem meu aplauso. Presidente eleito. É um líder metalúrgico. Começou sua vida como líder metalúrgico, veio de origem humilde. Isso nos orgulha. Qual é o significado para o senhor, que é um intelectual, um sociólogo, passar a faixa presidencial para um líder operário num momento importante do país, que nós não tivemos nenhuma notícia de crise institucional, por exemplo? Claro que é um significado especial em passar para um líder operário, para um homem que vem das lutas sindicais, um homem que eu conheci nos anos de 70, quando havia ainda uma ditadura no Brasil e que nós tivemos juntos em muitas campanhas. De modo que isso, a mim pessoalmente, me dá, eu diria, uma emoção. Eu espero com ansiedade o momento em que o mundo todo vai ver que, se já era inabitual que alguém de formação acadêmica como a que eu tive chegasse à presidência, mais inabitual ainda é que a faixa seja transmitida a um líder operário, e verão que mais inabitual ainda é que isso será feito com esse espírito brasileiro que é de cordialidade. Os primeiros passos para a transição serão dados amanhã com o anúncio da equipe responsável por conhecer e destrinchar a administração federal. Hoje já houve reunião sobre o assunto em São Paulo. O hotel no centro de São Paulo hoje virou quartel-general do PT. Dia de muita conversa pelos cantos, reuniões a portas fechadas e dia de segredos, principalmente sobre quem participará da equipe de transição, que vai se reunir com representantes do governo Fernando Henrique. A equipe de transição deve ter poucos integrantes que mais tarde farão parte do ministério do novo governo. Deve ser essencialmente uma equipe técnica para fazer um diagnóstico da situação do país. Tudo indica que será a transição mais ampla e amistosa de que se tem notícia na história recente do Brasil. Essa tem sido a manifestação do presidente Fernando Henrique Cardoso. Amanhã ele se encontra com Lula. Os dois devem, de comum acordo, estabelecer uma política para essa transição. É neste prédio do Banco do Brasil, em Brasília, que vão se reunir as duas equipes. A partir dos números que serão colocados sobre esta mesa, começará a ser desenhada a face do novo governo do país. Durante toda essa campanha, o presidente, o agora presidente eleito Lula, esteve cercado por homens que ele considera de talento e de extrema confiança. Alguns desses homens têm lugar certo na equipe do futuro governo. Para ganhar, o PT buscou gente de fora. Duda Mendonça, que há 10 anos ajudou a eleger Paulo Maluf, cuidou da imagem de Lula. Foi mostrar o Lula como ele é. O Lula que mostra covinha, que brinca, que fala brincando, que não fica o tempo inteiro bravão. O comando político e executivo da campanha teve um núcleo básico. Luiz Inácio Lula da Silva se cercou de amigos e de pessoas que para ele estão entre as melhores cabeças do PT. Todos são fundadores do partido, vieram de sindicatos ou do movimento estudantil, como o deputado José Dirceu. Em 69, liderou manifestações de rua. Preso, exilado, viveu em Cuba e treinou guerrilha. Nesta eleição, articulou a ousada política de alianças. Ninguém no PT tem dúvidas. Homem forte da campanha terá lugar de destaque no governo. O médico Antônio Palocci, prefeito de Ribeirão Preto, coordenou o programa de governo. Foi o elo entre Lula e os empresários, papel que nem imaginava quando pertencia à esquerda radical nos anos 80. A coisa mais rica num processo como esse é você saber que há diferenças, é preciso trabalhar com diferenças para construir saídas melhores, não é? O deputado e ex-líder bancário Luiz Guxiquem, que já enfrentou polícia nas ruas, fez o planejamento estratégico da campanha. É amigo e confidente de Lula. Coube ao senador eleito Aloysio Mercadante defender o programa econômico e ao professor mineiro Luiz Dulce amarrar acordos regionais. Uma trinca de amigos de Lula esteve quase sempre ao seu lado. José Graziano passava dados sobre o Brasil. Ricardo Couto cuidava da imprensa e Gilberto Carvalho da agenda.
Ex-seminarista, Carvalho tem lugar certo no Planalto, mas diz que Lula não tem obrigação de levar ninguém da campanha para o governo. Falei para ele, cara, põe na tua cabeça uma coisa, você não deve nada para ninguém. Nós que participamos desse processo até agora, só temos o que agradecer. Bem, presidente, o senhor não deve nada a ninguém, mas o fato é que o senhor tem as alianças. O Brasil se pergunta neste momento, o grupo do governador, do ex-governador Garotinho, o PL, o grupo do senador José Sarney, eles vão integrar o seu ministério? Bonner, primeiro eu queria fazer justiça aqui ao comportamento do presidente Fernando Henrique Cardoso. Acho que possivelmente o Brasil, de todo o continente latino-americano, seja o país que vai ter a transição mais tranquila e mais acertada com muita antecedência, porque nós já tivemos no Brasil casos em que o presidente saiu pela porta do fundo, não passou a faixa para o outro. Agora, mais recentemente nas eleições, nós tivemos prefeito que não permitiu fazer transição. Na Argentina, o Afonso saiu antes. E o Fernando Henrique Cardoso teve esse comportamento digno de preparar a transição. Amanhã vamos acertar. Eu acho que esse é um símbolo importante de que a democracia brasileira está enraizada na consciência das pessoas. Com relação ao governo, olha, nós agora, eu quero tirar 2 dias para descansar e depois eu vou começar a discutir a montagem do governo. E obviamente que eu vou ouvir e vou conversar com os aliados, vou conversar com os partidos que me apoiaram, não poderia ser diferente. Mas nós temos ainda um tempo para isso, eu quero conversar com muita gente. Eu fiz uma inovação nessa campanha, Bonner, que foi, antes da campanha, mostrar como era possível construir um pacto social, reunindo empresários, trabalhadores, intelectuais, para que a gente comece a encontrar saídas conjuntas, mais ou menos consensuadas, por mais graves problemas brasileiros. Nós montamos grupo de trabalho na Bolsa de Valores para trabalhar mercado de capitais. Nós montamos grupo de trabalho na FEBRABAN para discutir o sistema financeiro. Nós montamos grupo de trabalho na BIDIB para discutir infraestrutura. E vamos continuar montando os grupos de trabalho, porque eu acredito piamente que a hora que a gente convencer a sociedade brasileira de que ela pode mudar, a gente vai mudar. E o governo vai sair daí. O governo, obviamente, que será mais amplo do que o PT. O PT terá o governo terá, os ministérios serão compostos por partidos aliados. E nós vamos conversar com muita gente, porque tem muita coisa para fazer no Brasil. Presidente. Compostos por partidos aliados. Temos uma pista aqui. A Fátima quer fazer uma pergunta, pessoal. Presidente, eu queria saber, não de aliados, mas do presidente do seu partido, José Dirceu, que papel ele vai ter no seu governo? Hoje eu fiz uma reunião e falei para todos os companheiros o seguinte, olha, ninguém vai falar nome nem por brincadeira. O Zé Dirceu vai continuar sendo o presidente do meu partido, uma pessoa com quem eu tenho uma relação política e de confiança inabalável. E no momento certo, se ele tiver que ser, será. Eu vou tentar de novo. William, só um minutinho. Coisa, mas ainda vamos discutir. A Fátima tem... Eu vou tentar de novo, vou tentar de um outro jeito, vamos ver se eu consigo agora melhor. O senhor podia dizer, então, se ele vai ser mais útil no Congresso ou no Palácio? Pois é, isso não vamos discutir direitinho. No momento certo, eu vou anunciar. Fátima, eu prometo que a notícia será dada em primeira mão para você. E qual vai ser, presidente, o papel da sua equipe de transição? O que é que o senhor espera desse grupo que vai fazer a equipe de transição? Veja, a equipe de transição, na verdade, ela vai colher as informações de todas as áreas que compõem o governo, de todos os ministérios, das empresas estatais. Com essas informações, nós vamos trabalhar para ver a real situação de cada pasta, para ver a situação de cada empresa. E a partir daí nós vamos tomando as decisões. É por isso que nós vamos montar uma equipe eminentemente técnica e não política para a transição. Quem estiver na sua equipe de transição poderá sonhar com a possibilidade de se tornar ministro do governo Lula? Sonhar pode. Agora, veja, eu resolvi fazer uma equipe de transição técnica exatamente porque se eu coloco personalidades importantes, como a imprensa já divulgou várias vezes, o que vai acontecer? As pessoas vão trabalhar que aqueles serão os futuros ministros e eu não quero misturar as coisas. A equipe de transição é uma coisa e o governo vai ser outra coisa. Em instantes, o primeiro discurso do presidente eleito. E as reações do mercado no Brasil e a repercussão no exterior da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva.
Silva já recebeu vários cumprimentos de chefes de Estado e de chefes de governo. Ele chegou ao hotel de madrugada, dormiu pouco e acordou cedo como presidente eleito do Brasil. No saguão do hotel, parte da família de Lula tirou foto para a posteridade. Lembrança da eleição que levou Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. No mesmo hotel, ainda de madrugada, se hospedou Duda Mendonça, o publicitário que ajudou Lula a chegar lá. Ele mesmo, o presidente eleito, só chegou às 2:45 da manhã, depois da festa na Avenida Paulista. Você não dorme, não? Lula ganhou um presente de Frei Beto, amigo de longa data, e subiu para descansar. Hoje cedo, Lula recebeu o primeiro pedido de audiência oficial. Veio da governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. Do hotel, Lula seguiu para o comitê do partido, onde recebeu telefonemas de chefes de Estado e de governo. Telefonaram os presidentes do Chile, da Argentina, da Venezuela, do México e o primeiro-ministro de Portugal. Mandaram mensagens escritas os primeiros ministros da Suécia, da Inglaterra e da Alemanha. Também escreveram os presidentes da Alemanha, da França, de Portugal, da Itália, da Espanha, da Ucrânia, da República da Coreia e de Cuba. Do comitê, Lula foi para o compromisso mais esperado do dia no centro de São Paulo. O primeiro pronunciamento político como presidente eleito. Eram mais de 300 jornalistas brasileiros e estrangeiros. A eleição de Lula chamou a atenção do mundo todo. Queria agradecer a presença de vocês. Lula fez um breve discurso e se retirou para um almoço reservado com lideranças do Partido dos Trabalhadores. Entre os telefonemas de autoridades estrangeiras que Lula recebeu à tarde, estava o do primeiro-ministro da Inglaterra. Tony Blair elogiou o processo eleitoral e disse que gostaria de estar no Brasil para ver de perto a festa da eleição, que ele chamou de carnaval. No primeiro discurso como presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a criação da Secretaria de Emergência Social para combater a fome e voltou a prometer que vai honrar os contratos assinados pelo atual governo. Os olhos do mundo sobre Luiz Inácio Lula da Silva. 400 jornalistas de 40 países viram o presidente eleito descontraído em meio às tempestades de flashes, que provocou risos. O protocolo ainda não colocou água para mim. E falou sério. Em pouco mais de 20 minutos, o presidente eleito reafirmou os compromissos de campanha e apresentou algumas estratégias para o início do governo. Ele começou elogiando o processo eleitoral. Tivemos um processo eleitoral de excelente qualidade. Contribuíram para isso a atitude da Justiça Eleitoral e o presidente da República, que cumpriu de maneira equilibrada o seu papel constitucional. Reconheceu que terá dificuldades. Não há solução milagrosa para tamanha dívida social agravada no último período. Mas é possível e necessário começar desde o primeiro dia de governo. Mandou um recado para os mercados. Nosso governo vai honrar os contratos estabelecidos pelo governo e não vai descuidar do controle da inflação e manterá, como sempre ocorreu nos governos do PT, uma postura de responsabilidade fiscal. O Brasil fará a sua parte para superar a crise, mas é essencial que, além do apoio de organismos multilaterais como o FMI, o BID e o BIRD, se restabeleçam as linhas de financiamento para as empresas e para o comércio internacional. O combate à fome é a meta do primeiro ano de governo. Anuncia a criação de uma Secretaria de Emergência Social, com verbas e poderes para iniciar, já em janeiro, o combate ao flagelo da fome. Estou seguro de que esse é hoje o clamor mais forte do conjunto da sociedade. Se no final do meu mandato, cada brasileiro pudesse alimentar 3 vezes por dia, terei realizado a missão de minha vida. Política externa voltada para a América Latina. Construir uma cultura de paz entre as nações, aprofundando a integração econômica e comercial entre os países, resgatando e ampliando o Mercosul como instrumento de integração nacional e implementando uma negociação soberana frente à proposta da ALCA. O Pacto Social.
vamos promover um pacto nacional pelo Brasil, formalizar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e escolher os melhores nomes do Brasil para fazer parte de um governo amplo que permita iniciar o resgate das dívidas sociais seculares. O presidente eleito encerrou com uma mensagem de otimismo. Meu coração bate forte. Sei que estou sintonizado com a esperança de milhões e milhões de outros corações. Estou otimista. Sinto que um novo Brasil está nascendo. Muito obrigado. O mercado financeiro operou hoje em compasso de espera. A Bovespa, depois da valorização da semana passada, fechou em queda e o dólar em alta, presidente, à espera da equipe que vai comandar a transição econômica. Nas mesas de câmbio, cautela. Poucas empresas e bancos fizeram negócios. Com baixo volume de operações, o preço do dólar oscilou muito durante o dia. Ele chegou a valer R$ 3,71, mas no fim dos negócios fechou com alta de 1,34%, cotado a R$ 3,78. Segundo operadores, parte dessa alta se deve ao vencimento nesta sexta-feira de 2 bilhões de dólares em contratos do governo que seguem a variação do câmbio. Apesar da alta do dólar, o clima do mercado era de otimismo em relação ao novo governo. O país como um todo vai entrar numa fase bastante positiva em termos de rediscussão de um novo modelo econômico. A agência de classificação de risco Standard & Poor's divulgou hoje um comunicado em que diz que o país tem recursos suficientes para honrar seus pagamentos, mas reafirmou que o novo governo deve manter o compromisso com as metas fiscais. No pregão da Bolsa de Valores de São Paulo, o dia foi de queda. Muitos venderam ações para embolsar os lucros obtidos com a valorização da última semana. Os negócios também acompanharam a queda da Bolsa de Nova York. No fim do dia, a baixa foi de 4,4%. Agora, a grande expectativa do mercado gira em torno do anúncio da nova equipe de transição de governo. Também é muito aguardada a divulgação dos nomes que irão compor o Ministério da Fazenda e a presidência do Banco Central. Será muito importante para o Brasil, como para o exterior, que nós tenhamos nomes de respaldo e de conhecimento da nossa economia e da economia global, para que os investidores brasileiros e investidores internacionais tenham plena confiança que a próxima gestão dará muita estabilidade ao nosso país. O diretor do Fundo Monetário Internacional, Horst Keller, disse hoje que Lula terá uma oportunidade histórica de realizar as aspirações econômicas e sociais do povo brasileiro. A vitória do PT teve repercussões no mercado americano, como mostra a correspondente Cristina Serra. O cenário externo ainda vai ser de incertezas, o que reduz os investimentos em mercados emergentes como o Brasil. Ainda assim, o Brasil é um bom lugar para investir porque tem potencial de crescimento, afirma Mohamed El-Erian, diretor executivo da PINCO, maior fundo de investimentos em títulos de dívidas dos países. A PINCO tem $1 bilhão em títulos da dívida brasileira. Mas ele ressalta, para ter a confiança do mercado, o futuro governo deve manter a responsabilidade fiscal, respeitar os contratos e pagamentos da dívida e fazer as reformas. Daqui para frente, o mercado vai estar de olho nos nomes que vão compor o próximo governo e nas primeiras medidas a serem anunciadas pelo presidente eleito. O mercado quer saber como o governo Lula vai compatibilizar as promessas de campanha com as restrições do orçamento. O diretor para mercados emergentes do Banco de Investimentos Goldman Sachs afirma que o próximo governo começa com a boa vontade do mercado, mas ele acredita que Lula deve fazer um duro programa de ajuste nos primeiros 6 meses. E não havendo uma boa equipe econômica e um programa de estabilização muito sério e reformas importantes, o risco que há é a volta da inflação e que é a pior forma de imposto, é a pior forma de redistribuição de renda que existe na economia. O secretário do Tesouro americano, Paul O'Neill, afirmou hoje que está feliz com o fim da incerteza eleitoral no Brasil, mas, falante como sempre, disse que o mercado vai estar observando o presidente eleito para se certificar de que Lula não é um louco.
O presidente americano George Bush telefonou para felicitar o presidente eleito do Brasil. Os principais jornais dos Estados Unidos trouxeram manchetes sobre a eleição brasileira, como mostra de Nova York o correspondente Luiz Carlos Azenha. O The New York Times diz que enquanto a esquerda buscava a luta armada em outros países, o PT cultivou a paciência e aprendeu com os erros até chegar ao poder. O The Washington Post diz que a vitória de Lula pode dificultar a criação da área de livre comércio das Américas, defendida pelos Estados Unidos. Na Venezuela, o presidente Hugo Chávez disse que a eleição de Lula é parte de um eixo do bem, que estaria sendo formado pela esquerda na América Latina. Anthony Harrington foi embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Ele acha que o governo Bush já concluiu que é de interesse americano que Lula e seu governo sejam bem-sucedidos e que o Brasil continue sendo uma ilha de estabilidade na América Latina. A bordo do avião Air Force One, o presidente Bush ligou para Lula esta tarde. Segundo o porta-voz da Casa Branca, Bush disse que espera trabalhar com Lula especialmente para incentivar a democracia, a transparência no governo e o livre comércio no hemisfério. O comunicado do governo Bush diz que as relações bilaterais com o Brasil são excelentes e que vão continuar assim com o novo governo. Mas a vitória de Lula pode forçar a Casa Branca a mudar o tom nas negociações para criar a área de livre comércio nas Américas. Pela primeira vez, vai ser necessário para os Estados Unidos reconhecer a necessidade de entrar nas negociações com a ALCA na maneira mais séria, porque é uma indicação dentro do Brasil, além dos outros países da América Latina, que ninguém está muito satisfeito. De Londres, a repercussão da eleição de Lula na Europa com o correspondente Marcos Uchoa. Os jornais europeus, de uma maneira geral, colocaram em destaque a eleição no Brasil. Artigos sobre Lula, o passado dele como operário, detalhes da vida dele estavam lá. Mas sempre acompanhados de análises sobre a dificuldade que o novo presidente vai ter em conciliar as expectativas dos eleitores com a difícil situação econômica do país. Na manchete do inglês Financial Times, a síntese: Brasil, com todos os seus desafios, está pronto para Lula. Em Londres, fomos conversar com Augusto Lopes, um dos principais analistas do Lehman Brothers, uma dessas instituições especializadas em investir dinheiro, muito dinheiro, para lá e para cá. Eu pergunto, o mercado internacional está pronto para Lula? Os números de hoje mostram que sim, ele diz. Nas próximas semanas, é preciso esperar para saber quem vai governar com Lula e qual a direção que a economia vai tomar. Mas para governos de países que dependem de buscar dinheiro no mercado exterior para poder crescer, você se surpreenderia em ver quão pouco espaço de manobra na verdade eles têm. Nessa hora, não importa se eles são de centro, direita ou esquerda, diz Augusto Lopes. Mas existirá uma boa vontade internacional em relação a Lula, eu pergunto? O analista responde que o Brasil tem uma economia grande e que não tem sentido para seus parceiros comerciais mais importantes, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, virar as costas e não ajudar. Presidente, que avaliação o senhor faz de toda essa repercussão e principalmente da declaração do secretário de Tesouro americano, que a gente viu ainda há pouco, Paul O'Neill, dizendo que só o tempo vai dizer que o senhor não é louco? Veja, primeiro, eu acho que todo mundo é responsável por aquilo que fala. Eu tenho compromissos com o nosso país, eu tenho um compromisso com o nosso povo. Eu acho que o mercado precisa compreender que o problema não é apenas especular, o problema é que nós temos no Brasil 50 milhões de pessoas passando fome e o mercado, em algum momento, vai ter que ter o lado do coração para saber que esse país tem que voltar a crescer, gerar empregos, gerar renda, para que a gente possa fazer justiça social. Eu tenho compromisso com o povo brasileiro, espero cumprir cada palavra e cada coisa que eu escrevi no programa de governo, vou trabalhar 24 horas para isso e vou manter uma boa relação com os países. Hoje eu recebi, além do Bush e de Tony Blair, eu recebi o telefonema de José Maria Aznar, presidente da Espanha, do presidente Beck da África do Sul, do primeiro-ministro canadense. E vou manter, aprimorar, aperfeiçoar tudo que o Brasil já tem de bom nas suas relações internacionais, porque eu acho que o Brasil precisa de bons parceiros para poder
fazer política internacional. Agora, nós vimos também, quer dizer, há uma imensa expectativa em relação à sua equipe econômica, isso é indiscutível. O senhor tomou cuidado durante a campanha eleitoral de não dizer o nome do presidente do seu Banco Central para evitar tumultos. Já dá para dizer quem é o presidente do Banco Central? Não dá, veja... Mas e o perfil dele, presidente? É uma coisa... Se a gente obviamente que o presidente do Banco Central será uma pessoa que conheça, sabe, de mercado. Ele é de mercado ou ele vai ser petista de carteirinha? Ele vai ser uma pessoa da minha confiança, obviamente, uma pessoa que eu sei que tem competência, que tem capacidade. Agora, veja, eu não posso ficar cedendo a determinadas pressões momentâneas, porque daqui a pouco vai vir o pessoal da indústria que escolheu o ministro do comércio, daqui a pouco vem a agricultura, ou seja, daqui a pouco não sou eu que monto o governo, daqui a pouco, sabe, o governo é montado de fora para dentro. Então vamos devagar, porque... eu acho que não há nenhuma razão para o mercado estar nervoso com o Brasil, não há nenhuma razão para o dólar estar a R$4. Eu acho que o Brasil precisa e deve ser respeitado, coisa que tem gente que não está respeitando. Mas eu poderia insistir ainda em perguntar para o senhor, ele vai ser, esse presidente do Banco Central, vai sair do mercado, sendo da sua confiança? Isso é indiscutível, mas vai ser do mercado. Você pensa que eu não tenho amizade no mercado? Não perguntei. Eu tenho muita gente, eu tenho muitos amigos em muitos lugares. Não, o senhor foi recebido exclusivamente na Bolsa de Valores. Obviamente que essa pessoa será uma pessoa que entenda de mercado, essa pessoa será uma pessoa da minha confiança e essa pessoa vai, necessariamente não precisa ser filiada ao PT, mas será uma pessoa que vai saber cuidar, sabe, corretamente da nossa economia junto com o ministro da Fazenda. Só uma insistênciazinha. Será que o senhor podia dizer se já escolheu, mas não pode revelar? Não, a verdade é que mesmo durante o processo eleitoral eu tenho vários nomes na cabeça, ou seja, eu estou mais ou menos como o Filipão quando montou a seleção, ou seja, ele já tinha um time na cabeça, ou seja, e chegou na hora, colocou para jogar e foi pentacampeão. Eu tenho um time na cabeça, mas obviamente que a sensibilidade política me faz conversar com os meus aliados, com os meus parceiros, com muita gente no Brasil, porque o processo político não é uma ciência exata, que 2 e 2 são 4 e acabou. Não, às vezes em política 2 e 2 vira 5, vira 6, não dá certo. E eu quero fazer as coisas certas, sabe por quê, Bonner? Todo mundo pode errar, mas se eu errar, eu sei o que vai acontecer comigo, então eu quero fazer a melhor coisa que eu puder fazer para esse país. O senhor citou o Filipão, então vamos ouvir Fátima Bernardes, não é a presidente da Copa? Fátima? Não, mas a minha pergunta é sobre o Ministério do Planejamento. O senhor, durante a campanha, chegou a dizer que o seu ministro do Planejamento poderia até ser mais forte do que o seu ministro da Fazenda. O senhor poderia dizer mais ou menos como é que isso pode funcionar? Não, mais forte será o presidente da República. O ministro... O que eu quero é que o Brasil, veja, nós estamos vivendo uma situação no Brasil em que não se fala noutra coisa no Brasil a não ser em economia. E sobe dólar, cai bolsa, sobe dólar, cai bolsa. Não se fala de saúde, de educação, de transporte, de fome, de empregos. Não sobra tempo. O que eu quero? Eu, durante a campanha, disse que o Brasil está sofrendo falta de planejamento. O Brasil não está sendo planejado de longo prazo. Se você não está planejado de longo prazo do ponto de vista do projeto global e do ponto de vista dos projetos regionais, você fica apenas reagindo a determinadas conjunturas. E nós queremos começar a colocar tijolo por tijolo, sabendo que no final nós vamos querer ter uma casa completa. Por isso é que o Ministério do Planejamento vai ganhar uma importância muito grande no meu governo. Como é que vai funcionar a Secretaria de Emergência Social que o senhor anunciou hoje para combater a fome? O senhor já tem um modelo de estrutura para ela? Eu acredito que a fome seja a coisa que mais sensibilize a sociedade brasileira. Ninguém, nem você, nem eu, nem ninguém dorme tranquilo sabendo que uma criança está morrendo de desnutrição no país. Ninguém dorme tranquilo sabendo que uma mulher, um homem, foi dormir de noite sem tomar, sabe, uma refeição. Bonner, eu lembro quando eu morava em Garanhuns, eu às vezes minha mãe levantava, e sabe qual era o café da manhã que eu tomava? Uma cuia de farinha com café preto, aquilo era feito mingau. E ainda hoje tem gente que vive pior do que isso. Então, essa tem que ser uma guerra. É uma guerra contra a fome, uma guerra contra a miséria. Nós vamos fazê-la. Nós vamos criar uma secretaria e vamos, a partir daí, começar já em janeiro, em convênios com prefeituras, com o governo do estado, começar a funcionar, utilizando e envolvendo igreja, ONGs, ou seja, tudo que for possível usar, nós vamos usar
porque eu quero que todo mundo tome café de manhã, almoce e jante todo santo dia. Presidente, nós temos ainda outros assuntos a tratar aqui no Jornal Nacional. Foi um dia quente esse. Eu o convido a permanecer aqui conosco até o fim, porque nós temos uma homenagem ao senhor no fim dessa edição. Pode ser? Pode. A seguir, os números finais de uma eleição histórica. E como ficou o mapa do Brasil com os novos governadores eleitos. Silva será diplomado pelo TSE depois de prestar as contas de campanha. O prazo para a Justiça Eleitoral expedir o diploma, que garantirá a posse de Lula em 1º de janeiro, vence no dia 19 de dezembro. O presidente do TSE, ministro Nelson Jobim, proclamou o resultado das eleições e disse que vai propor mudanças na lei eleitoral. Ele vai sugerir o fim da urna com voto impresso. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu o maior número de votos que um candidato já teve na história do país. Foram mais de 52.790.000 votos. Vamos aos números finais da totalização do TSE. Márcio Gomes. O vencedor das eleições, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve 61,27% dos votos válidos. José Serra, do PSDB, 38,73%. Lula venceu em 25 estados e no Distrito Federal. Serra venceu em Alagoas. O Rio de Janeiro foi o estado em que Lula teve a maior votação percentual, 78,97%, contra 21,03% de Serra. A capital foi Salvador. Lula, 89,39%. Serra, 10,61%. E o município onde Lula teve a vitória mais folgada foi São Francisco do Conde, na Bahia. 93,40% contra 6,60% de Serra. O candidato derrotado, José Serra, ainda não decidiu seu futuro político. Coisa rara, Serra brincando. Porque eu não posso sair porque vocês estão aqui. Vocês vão atrás, então... Ele sabia com antecipação da derrota, mas cumpriu o papel de candidato até o fim, mesmo às 4 da tarde, quando o país e o mundo já anteviam o resultado. Tá falando agora com o pessoal do Rio Grande do Sul, lá tá coisa muito bem, né? Bem pra mim, né? Jogo jogado, o vencedor já cumprimentado pelo telefone, ainda faltava um ato. Serra não seria Serra se não dissesse a todos o que pensa. Começou pelo presidente Fernando Henrique, que cabos eleitorais de Serra acharam frio demais durante toda a campanha. Quero saudar, na noite de hoje, ao presidente Fernando Henrique Cardoso, pela absoluta isenção e imparcialidade ao longo do processo eleitoral. Defendeu os resultados de um governo do qual ele fez parte. Ele entrega a presidência com um país melhor do que encontrou. Interrompido por vaias quando se referiu ao vencedor, Serra reclamou. Realmente, eu queria fazer um pedido encarecido. Aqui, tivemos hoje uma eleição, estamos aqui anunciando os resultados, que acolhamos isto com paz, sem qualquer espécie de agressividade. Não pronunciou o nome do novo presidente, a quem fez um desejo e uma cobrança ao mesmo tempo. Desejo boa sorte no cumprimento, na condução dos destinos do nosso Brasil e boa sorte no cumprimento das promessas e compromissos de campanha que ele assumiu. José Serra acha que, por enquanto, não tem mais o que dizer em público. Está cansado da campanha e quer se isolar por algum tempo. Até fevereiro, Serra é senador, mas não deixou claro que caminho político percorrerá depois. O PSDB foi o partido que mais elegeu governadores. Em alguns estados, a disputa foi apertada e a eleição só foi decidida de madrugada. A festa da eleição presidencial já havia entrado pela madrugada e em alguns estados ainda eram apurados os votos para governador. No Distrito Federal, só às 4h30 da manhã foi confirmada a reeleição do governador do PMDB, Joaquim Roriz, com uma vantagem de pouco mais de 15 mil votos sobre Geraldo Magela, do PT. Na minha vida pública, eu recebi essa vitória, essa eleição, uma maior vitória de todos os tempos. Em Santa Catarina, Luiz Henrique, do PMDB, derrotou Esperidião Amin, do PTB, também com pequena diferença de votos, 20 mil. No Ceará, a disputa foi ainda mais apertada.
Lúcio Alcântara, do PSDB, foi eleito com pouco mais de 3.000 votos de vantagem sobre José Ayrton, do PT. Além dos governadores do Ceará, Distrito Federal e Santa Catarina, também foram eleitos no segundo turno os governadores do Pará, Simão Jatene, Amapá, Valdez Góes, Roraima, Flamarion, Rondônia, Ivo Cassol, Rio Grande do Norte, Vilma Faria, Paraíba, Cássio Cunha Lima, Sergipe, João Alves, Zeca do PT, Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, Geraldo Alckmin, Paraná, Roberto Requião e Rio Grande do Sul, Germano Rigoto. Ao todo, 14 governadores. O resultado final da eleição mostrou que o sucesso da campanha presidencial não se repetiu nos estados. E o PT, partido do presidente eleito, elegeu 3 governadores. No mapa político, o PSDB conquistou maior espaço, fez 7 governadores. PMDB, 5. PFL, 4. PSB, outros 4. O PT elegeu 3. PPS, 2. PDT, 1. E PSL, também 1 governador. Com esta divisão, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva poderá pôr em prática uma das metas de campanha: diálogo com diferentes forças políticas. No que depender do governador reeleito de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, o governo federal vai conseguir manter um bom relacionamento. Alckmin disse que pretende manter uma relação pacífica com o governo federal. Independentemente de sigla partidária, acho que a nova política é exatamente essa visão de colocar o interesse público sempre em primeiro lugar. Então, o nosso compromisso é ajudar o país. Você vai ver a seguir, e o presidente também, a festa da democracia que contagiou o Brasil. E a Fórmula 1 faz mudanças para o ano que vem. O nome do gás usado na invasão do teatro em Moscou, ocupado por guerrilheiros chechenos. 116 reféns morreram intoxicados. Especialistas britânicos em segurança desconfiam do uso do BZ, um gás incolor, sem cheiro e incapacitante. Para o governo russo, admitir o uso desse gás hoje seria revelar o descumprimento de um acordo de eliminação de armas químicas feito com os Estados Unidos na década de 80. Pelo menos 30 pessoas despencaram da arquibancada de um estádio de futebol agora há pouco em Campinas. O jogo entre Ponte Preta e Guarani pelo Campeonato Brasileiro ainda não tinha começado, quando parte da torcida da Ponte tentou enfrentar os policiais que faziam o cordão de isolamento. A cerca que separava a arquibancada do fosso cedeu e torcedores caíram de uma altura de 4 metros. Ainda não há informações sobre o número de vítimas. A Fórmula 1 mudou o regulamento para aumentar a competitividade do campeonato no ano que vem. A pontuação passará a beneficiar os 8 mais bem colocados e não apenas os 6 primeiros. Outra decisão: uma equipe não poderá mais ordenar pelo rádio que os seus pilotos troquem de posição durante as corridas. Vamos voltar a falar de eleição. Mais de 50 milhões de brasileiros que foram às urnas neste domingo votaram no número 13. E quando o resultado saiu, a festa que embalou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva também serviu para comemorar o processo democrático no Brasil. A esperança venceu o medo. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse soles mãe gentil, pátria amada Brasil. Presidente Lula, parabéns e boa sorte. Para todos vocês em casa, uma boa noite, até amanhã.
Presidente, o senhor que nos honrou com essa presença aqui. Boa noite, Fátima. Agora, por favor, mande a sua mensagem para os milhões de brasileiros eleitores que nos acompanham agora. Só pode se dirigir àquela câmera ali. Boa noite, Fátima. Olha, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração ao povo brasileiro. O que vocês fizeram ontem foi possivelmente a mais importante lição de democracia que o nosso país já viveu. Agora, está nas minhas costas, na minha consciência, a responsabilidade de não trair vocês, de não enganar vocês. Eu quero aproveitar, Bonner, o Jornal Nacional, para dizer a cada mulher, a cada homem, a cada criança desse país, que eu vou trabalhar 24 horas por dia, da forma mais incansável que um homem já trabalhou nesse país, para ver se eu consigo realizar todas as coisas que nós prometemos a vocês durante a eleição. Pode ficar certo, lealdade sempre, traição aos ideais, nunca. Boa noite. Boa noite, presidente. Muito obrigado mais uma vez e uma boa sorte para o senhor. Obrigado. Muito obrigado.